Muitas vezes se pensa que a ideologia nazista tinha como foco principal eliminar a influência dos judeus de todos os aspectos da sociedade alemã. No entanto, as ideias nazistas e as atitudes em relação à raça eram muito mais complexas. Para o regime nazista, estabelecer uma comunidade pura e próspera era crucial para a sobrevivência da Alemanha, consequentemente, do povo alemão. Portanto, os nazistas se viam como responsáveis por garantir que a raça alemã ariana florescesse. Para alcançar suas ambições raciais, os nazistas introduziram uma série de reformas que redefiniram as estruturas sociais existentes na Alemanha. Essas reformas também limitaram drasticamente as liberdades pessoais tanto dos cidadãos judeus quanto dos não-judeus na Alemanha. Além disso, devido à natureza autoritária do nazismo, o regime buscava controlar o comportamento das pessoas tanto na esfera pública quanto na privada. Sob o domínio nazista, o corpo de uma pessoa já não era considerado seu próprio, mas sim reconhecido como um local público. Como resultado, as concepções sociais estabelecidas sobre gênero e sexualidade tornaram-se suscetíveis à influência nazista. Para alcançar seus objetivos ideológicos, o regime nazista instituiu uma série de políticas relacionadas ao gênero e à sexualidade. No final das contas, essas políticas tiveram um impacto significativo na sociedade alemã. Papéis de gênero. Para os nazistas, as normas sociais e comportamentais existentes que delineavam os papéis de gênero na Alemanha não eram condizentes com suas ambições ideológicas. Durante seu tempo no poder, os nazistas trabalharam para estabelecer suas próprias concepções sobre gênero na sociedade alemã. Como outros movimentos fascistas, os nazistas aderiram à ideia de criar um novo homem que funcionaria como um símbolo do Estado. Ao promover o conceito de criar um novo homem, os nazistas redefiniram as noções existentes sobre virilidade e masculinidade. Segundo eles, a virilidade não poderia ser determinada por virtudes que poderiam ser expressas na vida comum. Em vez disso, um homem só poderia alcançar a verdadeira virilidade ao se engajar em atividades heróicas, como lutar em uma guerra. Além disso, os nazistas acreditavam que a virilidade era determinada pela disposição de um homem em se sacrificar pelo bem maior do Estado. Para os nazistas, o soldado incorporava todas as características ideais associadas ao novo homem. Os homens eram esperados a adotar a mentalidade de soldado e ingressar em organizações dominadas por homens, como a SS, Schutzstaffel. Além disso, para cumprir seus deveres raciais, os homens também eram encorajados a se casar com mulheres alemãs hereditariamente aptas e estabelecer famílias ricas em crianças. Na unidade familiar, os homens eram esperados a atuar como patriarcas, encarregados de incutir valores nazistas adequados em seus filhos. Portanto, é evidente que as atitudes nazistas em relação à masculinidade e ao papel do homem se adequavam a um ideal germânico. As visões nazistas sobre o papel das mulheres também giravam em torno de ideais tradicionalistas. Segundo a doutrina nazista, ser esposa e mãe é a mais alta essência e propósito de vida da mulher alemã. Essencialmente, era a responsabilidade da mulher hereditariamente apta dar à luz e criar crianças racialmente puras. Como resultado, a feminilidade passou a ser sinônimo de maternidade e fertilidade no Terceiro Reich. Além disso, um alto nível de inteligência em uma mulher não era mais considerado um traço desejável. Para os nazistas, a fertilidade, e não as habilidades intelectuais, era a chave. Também se acreditava que as mulheres deveriam permanecer dentro de casa ou na esfera privada, porque o espaço público era estritamente um mundo masculino. Ao penetrar na esfera pública, entendia-se que uma mulher não seria capaz de cumprir seus deveres de dar à luz e criar crianças arianas puras. No lar, as atividades das mulheres se limitavam a crianças, cozinha e igreja. Ao focar principalmente na família e no lar, os nazistas acreditavam que uma mulher poderia simultaneamente satisfazer seus próprios instintos maternos naturais e servir ao Estado da melhor maneira possível. Na sociedade nazista, as mães também deveriam receber o mesmo status honroso que o soldado na comunidade vol alemã. Ao se tornar mãe, uma mulher sacrificava seu corpo e sua vida pelo bem da pátria, assim como o soldado. A maternidade também era comparada à vida de um soldado, pois ao trazer uma criança ao mundo, uma mãe estava lutando em sua própria batalha pela nação. Raízes da ideologia de gênero. As atitudes nazistas em relação ao gênero e aos papéis de gênero derivaram principalmente da ideologia fascista existente e da filosofia do século XIX, que o regime apropriou para servir às suas ambições ideológicas. Um filósofo fundamental que influenciou a visão nazista sobre gênero e a retórica fascista sobre a criação de um novo homem foi Friedrich Nietzsche.
Segundo Nietzsche, a força de vontade e as emoções saudáveis deveriam predominar sobre a repressão. Ao dominar suas emoções, um homem poderia se tornar o Ubermensch ou o super-homem, que é um tipo de ser humano superior que alcançou o autodomínio e possui pensamentos e sentimentos equilibrados. A ideia do novo homem foi introduzida na Itália por nacionalistas extremos que desejavam estabelecer uma nova Itália. Os futuristas, que desempenharam um papel significativo na instituição do fascismo na Itália, também abraçaram a ideia de criar um novo homem. Para os futuristas, o novo homem italiano não estava sobrecarregado pela história, mas podia se lançar em espaços desconhecidos proclamando a glória da Itália através de seu impulso pessoal e energia. Além disso, os futuristas acreditavam que o novo homem deveria ser disciplinado, combativo e perceber o mundo de acordo com a nova velocidade do tempo. Portanto, ao assumir o poder, Mussolini adaptou muitas das teorias existentes sobre o novo homem para a ideologia fascista. A glorificação da guerra também teve um impacto considerável nas ideais de gênero nazistas. Após a Primeira Guerra Mundial, houve um esforço extenso para redefinir a masculinidade na Alemanha e em outros países. Os nazistas se viam como os herdeiros da experiência de guerra. Como resultado, a guerra tornou-se um fator significativo na determinação da masculinidade no Terceiro Reich. Segundo os nazistas, o soldado representava a verdadeira virilidade porque ele não tinha medo de enfrentar a morte e estava disposto a se sacrificar pelo bem da nação. Também se acreditava que um homem que sobreviveu à guerra sabia como viver de verdade, pois desafiou a morte, resultando na idolização de veteranos na Alemanha nazista. A camaradagem de guerra sentida entre os homens também atraiu os nazistas. Para o regime, a ligação masculina era considerada a base do Estado. Como resultado, a ideia do Mannerbund, coletivo masculino, foi amplamente promovida na Alemanha nazista. Muitos dos conceitos nazistas sobre guerra e masculinidade também foram extraídos dos escritos de Ernst Junger. Para Junger, a guerra representava o fim da era burguesa. Correspondentemente, grande parte dos escritos de Junger glorificava o ato da guerra e enfatizava suas qualidades masculinas. Em Instauge Vitae, Tempestade de Aço, Junger descreve o homem como sendo um ser sexual compulsivo que se prova na guerra. As atitudes nazistas em relação ao gênero e aos papéis de gênero também foram afetadas pela República de Weimar. Para os nazistas, a República de Weimar representava a decadência cultural da sociedade alemã. A fim de evitar uma decomposição cultural adicional, o regime rejeitou todas as coisas associadas ao período de Weimar, incluindo as novas liberdades experimentadas pelas mulheres. Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres puderam deixar os limites da esfera privada e buscar emprego em indústrias relacionadas à guerra. Após a guerra, as mulheres alcançaram várias conquistas políticas, incluindo o estabelecimento do sufrágio feminino durante a eleição nacional em novembro de 1918, o que levou à popularização do movimento de emancipação das mulheres. O novo empoderamento político das mulheres no início dos anos de Weimar levou a mudanças dinâmicas em seu comportamento e conduta ao longo da década de 1920. Durante o período de Weimar, as mulheres puderam fumar, beber e dançar provocativamente em público. As mulheres também começaram a usar cosméticos com mais regularidade, cortaram o cabelo em estilos como o pageboy e o bob e adotaram roupas masculinas em seus guarda-roupas. Uma vez que os nazistas acreditavam que a pureza racial resolveria todos os problemas da Alemanha, eles viram a masculinização das mulheres como uma ameaça significativa. Consequentemente, os nazistas promoveram a ideia de que o feminismo destruiria a raça alemã e levaria à introdução do bolchevismo. Os nazistas também denunciaram o movimento de emancipação das mulheres como sendo uma construção do intelecto judeu. Além disso, com o início da depressão, os nazistas endossaram a noção de que, para que a nação se recuperasse economicamente, a família deveria retornar ao ideal tradicional. No entanto, o ideal das mulheres como figuras não sexualizadas e não combativas era um reflexo de um modelo patriarcal muito mais antigo. Portanto, as políticas de gênero dos nazistas estavam em grande parte voltadas para criar um novo Estado para a Alemanha que fosse compatível com suas próprias prioridades de gênero. A sexualidade também foi um aspecto significativo da ideologia racial nazista. Durante a era de Weimar, houve uma considerável queda na taxa de natalidade, de 36 nascimentos por 1.000 habitantes para 14,7 nascimentos por 1.000. Os nazistas atribuíram esse declínio ao estilo de vida extravagante dos alemães durante o período de Weimar, que incentivou a promoção do indivíduo sobre o coletivo. Para os nazistas,
A baixa taxa de natalidade entre a população alemã ameaçava a sobrevivência contínua da raça alemã ariana. A fim de promover uma taxa de natalidade mais alta, os nazistas trabalharam para controlar o comportamento sexual das pessoas. Sob o domínio nazista, a politização do corpo foi incorporada aos discursos sociais alemães. De acordo com os nazistas, o corpo de um indivíduo é um local público cujo propósito era promover o organismo social maior. Como resultado, atividades humanas privadas foram dotadas de significado público. Para garantir a perseverança da raça alemã ariana, os nazistas abraçaram valores sexuais conservadores, enfatizando a heterossexualidade e a castidade. Quando se tratava do ato sexual propriamente dito, os nazistas acreditavam que as pessoas deveriam abordar o sexo com o propósito de cumprir objetivos nacionais, em vez de buscar seu próprio prazer. No final das contas, práticas sexuais imorais, como a homossexualidade, eram atribuídas aos judeus. Para os nazistas, os judeus procuravam atingir o ponto mais vulnerável da raça nórdica, a vida sexual. Os nazistas também argumentavam que os judeus desprezavam a espiritualidade em troca da sensualidade e do contato físico. Portanto, eles advogavam a ideia de que comportamentos sexuais adequados eram desprovidos de influências judaicas. A sexualidade para os nazistas também representava uma área na qual o regime poderia consolidar ainda mais seu poder. Regulamentar o discurso público sobre práticas sexuais aceitáveis permitiu ao regime ser associado à gratificação sexual. Ao impor a ideia de que o sexo era um serviço público, o indivíduo reconheceria sua satisfação sexual como parte de seu dever patriótico em apoiar os nazistas e seus empreendimentos. Como resultado, o sexo era considerado uma recompensa a ser distribuída pelo regime aos seus apoiadores. Os nazistas também trabalharam para eliminar os tabus existentes associados à sexualidade. Eles afirmavam que tabus sexuais associados ao corpo foram introduzidos na sociedade alemã pelos judeus na tentativa de perturbar a ordem natural e minar instituições como o casamento e a família. O objetivo deles era restaurar noções de beleza e nobreza ao corpo. Para realizar essa tarefa, o regime instituiu padrões específicos sobre como o corpo, principalmente o corpo feminino, deveria ser retratado em pinturas e outras criações artísticas. Para os nazistas, os artistas deveriam se esforçar para representar a pureza do corpo em sua forma natural em seu trabalho. Todas as formas de arte que não atendiam aos padrões estabelecidos pelos nazistas eram classificadas como arte degenerada por supostamente promoverem desvios sexuais, pornografia e nudez. Portanto, impondo seus próprios ideais sobre sexualidade à sociedade, os nazistas se apresentaram como protetores da moral sexual e do bom gosto, ao mesmo tempo em que cediam aos prazeres do olhar. Embora a postura nazista em relação à sexualidade parecesse regressiva e rígida, houve uma série de contradições entre o que os nazistas promoviam abertamente e o que realmente praticavam. Para alcançar seus objetivos raciais, o regime incentivou o sexo pré-nupcial e casos extraconjugais. Embora os nazistas defendessem fortemente a ideia de castidade, em 1934, membros da Federação de Meninas Alemãs receberam instruções para se envolver em relações pré-nupciais. Embora essa diretiva tenha sido originalmente classificada como ultra-secreta, em 1935 a população já estava ciente do que acontecia durante os encontros entre a BDM e a juventude hitlerista. Como resultado desses casos ilícitos, hospitais ficaram superlotados com adolescentes, algumas com apenas 15 anos, que estavam grávidas ou tinham infecções sexualmente transmissíveis. Devido ao aumento de mães solteiras durante o final da década de 1930, os nazistas também trabalharam para eliminar o estigma associado às mães solteiras e crianças ilegítimas. Segundo a política familiar nazista, o Estado Nacional Socialista não vê mais na mãe solteira o degenerado. Ele coloca a mãe solteira que deu uma vida a uma criança acima da senhora, que evitou ter filhos em seu casamento por motivos egoístas. Além disso, durante os anos de guerra, o líder da SS, Heinrich Himmler, chegou a endossar a poligamia. Para Himmler, casamentos tradicionais não produziram a quantidade de filhos necessária para consolidar o futuro da raça alemã ariana. Himmler acreditava que, ao ter várias esposas, um homem seria menos tentado a se desviar, pois cada esposa disputaria seu afeto. Portanto, é evidente que havia uma dualidade específica entre o que os nazistas pregavam e o que praticavam em termos de sexualidade. Essa dualidade também existia quando se tratava das atitudes nazistas em relação à prostituição. Durante o período nazista, houve uma campanha generalizada para eliminar as doenças venéreas, VD, que foram consideradas prejudiciais para os fundamentos do Estado.
Em maio de 1933, foram feitas revisões na Lei de V.D., que foi incluída no Decreto para a Proteção do Povo e do Estado, e na Cláusula 361 do Código Penal, que permitia aos nazistas punir aqueles que publicamente de maneira visível ou de maneira que pudesse incomodar o público incitam a atos imorais ou oferecem serviços imorais. Aqueles considerados promíscuos ou envolvidos em atividades sexualmente deviantes, como prostitutas, foram categorizados como asociais, ou pessoas que se recusavam a se integrar na sociedade. A ideologia nazista idealizava publicamente a castidade e práticas sexuais morais, mas não proibia totalmente a prostituição. Enquanto os nazistas impunham pesadas penalidades às prostitutas que não cumprissem regulamentos de saúde, o regime era muito mais tolerante na aplicação das leis contra o estabelecimento de bordéis e distritos de luz vermelha. Embora especialistas em saúde argumentassem que bordéis e distritos de luz vermelha aumentavam o risco de disseminação de VD entre a população, os nazistas condenaram esses relatórios. Em vez disso, o regime insistiu que bordéis e prostituição controlada protegiam a saúde pública porque garantiam que os jovens não recorressem à homossexualidade para satisfazer seus desejos sexuais. Os nazistas também acreditavam que os soldados eram fortalecidos por seus encontros com prostitutas porque isso lhes permitia lutar com mais vigor. Portanto, em 1936, o Comando Supremo da Wehrmacht declarou os bordéis militares como uma necessidade, e um sistema de bordéis estatais foi introduzido. No final, a busca dos nazistas pela pureza racial teve uma influência significativa em sua ideologia em relação ao gênero e à sexualidade. Em suma, concepções tradicionalistas sobre gênero e sexualidade foram introduzidas na sociedade alemã, o que privou tanto homens quanto mulheres de suas liberdades associadas ao corpo. As atitudes nazistas em relação à sexualidade também eram conservadoras por natureza, embora houvesse numerosas contradições entre os ideais sexuais nazistas e o que o regime realmente praticava. Para impor seus valores de gênero e sexualidade na população, os nazistas recorreram a diversos métodos, incluindo a instituição de diversas leis e políticas e o uso de propaganda. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no Desbravando. Para mais conteúdo interessante como este, continue nos acompanhando. Estamos sempre atrás do desconhecido para lhe trazer mais conhecimento. Até a próxima!